Que bom, irmão. Chega o verão, galera gosta de ir no rio, tomar banho de rio, tomar banho de praia, não é verdade? Que bênção. É muito bom, né? É muito bom quando está quente, né, Raquel? Você gosta de verão, Raquel? Então desliga o Zara aí, deixa só a Raquel no quente. Fica, eu sei que você fica. Só Jesus na causa, viu? Eu que tenho que aguentar. Vocês têm algum problema? É verdade. Amém. Pega aí a sua Bíblia, abra lá em Juízes, capítulo 6. Você que nos acompanha pela internet, Deus abençoe a sua vida também. Nos ajude, compartilhe aí o vídeo. Se você entrar na nossa página da igreja do Facebook, está lá a postagem, só você compartilhar com seus amigos. Por que a gente pede para compartilhar? Porque a gente quer ser conhecido na internet? Não, meus irmãos. Né? Já está mais que provado que pessoas públicas são as que mais sofrem. O que a gente deseja é espalhar a palavra de Deus. Por isso que a gente pede para você compartilhar, curtir a publicação. Essa semana uma pessoa me ligou e falou assim: eu queria saber onde que fica a igreja de Guma. Eu falei: Guma? Eu falei assim: não, é que a gente não tem igreja em Guma ainda, né? Aí eu falei assim: mas onde que é essa igreja? Eu falei: em Ibará. Eu falei: mas em Guma, você conhece alguma igreja? Eu falei: conheço. Aí eu fui passando para ela os contatos e tal. Eu falei: mas desculpa, né? Só por perguntar, onde você conseguiu meu telefone? Eu falei: não, é que eu escrevi aqui no Google, igreja no Japão, e apareceu a tua. Eu fiquei me sentindo, sabe? Por quê? Porque a gente compartilha, a gente faz uma movimentação na internet e as pessoas encontram por ali, entendeu? Por isso que eu quero te incentivar, sempre você curtir, compartilhar. E outra, nós não estamos aqui puxando gente para a nossa igreja. O nosso desejo é que cada pessoa encontre o seu lugar, seja aqui ou qualquer outro lugar, entendeu? Então, quando a gente curte, comenta, compartilha, nós estamos cooperando para que isso aconteça, tá? Ok, Juízes 6, amém? Mais uma coisa antes da gente começar. O nosso culto também é transmitido no Brasil, através da Rádio Nova Geração. Né? Então, sempre que você puder também, você pode baixar o aplicativo para você poder escutar. Os cultos no Brasil, se eu não me engano, são das 8 às 10 ou das 9 às 11, sempre nesse horário mais ou menos que é transmitido lá. Né? Também foi um milagre a gente poder ter o contato com o pastor Marcos, né? Ele nos encontrou pela internet também, e aí a gente criou um relacionamento e é uma bênção. Deus está abençoando a vida de muitas pessoas lá também. Né? Então, por favor, também nos ajude nessa parte, baixando o aplicativo dele, depois eu posso mandar de novo lá no grupo. Tá? Amém. Não, dá para você escutar pelo Facebook também. Na mensagem que eu mandei, tem lá vários links, você pode escutar por qualquer um deles. É que o aplicativo é mais fácil, porque você abre o aplicativo e já clica no play. Então, assim, é bem mais simples do que ficar, às vezes, procurando o link, né? Amém? Vamos ler, então? Hoje a leitura é um pouco comprida, tá? Quero que você tenha um pouquinho de paciência, porque eu creio que o Senhor vai falar muito conosco nessa manhã. Diz assim, Juízes 6. Os filhos de Israel, porém, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as cavernas e as fortalezas. Sempre que Israel semeava, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Contra eles se acampavam e destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento, ovelhas, bois, nem jumentos em Israel. Subiam com os seus rebanhos e tendas como um enxame de gafanhotos. Eram tão numerosos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos. Entravam na terra para destruir. Assim, Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta, que lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir
e vos tirei da terra da servidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei essa terra. Eu vos disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no tanque de prensar uvas, para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Mas agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com quem livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da minha família. Tornou-lhe o Senhor: eu serei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um só homem. Prosseguiu Gideão: se agora achei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que não te apartes daqui, até que eu volte trazendo o meu presente e o ponha diante de ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Gideão foi para casa e preparou um cabrito e bolos sem fermento de um efa de farinha. Pondo a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe tudo até debaixo do carvalho e apresentou ao anjo de Deus. O anjo de Deus, porém, lhe disse: toma a carne e os bolos sem fermento, põe-nos sobre esta rocha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou na carne e nos bolos sem fermentos. Então subiu o fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos sem fermentos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, que vi o anjo do Senhor face a face. O Senhor, porém, lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Até o dia de hoje está o altar em Ofra dos abiesritas. Amém? Vamos fazer uma oração? Pais queridos, tudo bem? Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Senhor, a tua palavra é poderosa para transformar as nossas vidas e nos conduzir até onde o Senhor quer que nós vamos, Senhor. Deus, eu peço, por favor, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, que o nosso coração esteja aberto e a nossa mente preparada para o impacto da tua palavra no nosso coração, Senhor. Deus, eu tenho certeza que nenhum de nós está aqui por causa de um passeio ou porque veio só para perder tempo, Senhor. Nós estamos aqui porque cremos no Senhor e sabemos que o Senhor pode abençoar, fazer um milagre, nos alinhar ao teu propósito, nos capacitar para cumprir a tua vontade. E Deus, eu peço, por favor, que o Senhor faça isso nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Ok, vamos lá. Meus queridos, essa é uma passagem que, para mim, é uma passagem muito pontual. Eu gosto dela em todos os aspectos, me identifico nela em todos os aspectos. Deus já falou comigo de tantas maneiras com essa passagem. Eu já tive experiências muito profundas com Deus a respeito dessa passagem. Teve um dia que eu e a Raquel, nós estávamos lá em Haiti, no Tiril Dante, e a gente estava orando ali no meio do Dante, pedindo para Deus uma direção do que fazer naquele tempo. Eu lembro que nós estávamos ali orando e a gente fez um ato profético, como se a gente estivesse pregando para uma grande multidão de pessoas. E aí eu lembro que naquele dia a Raquel se apresentou como se ela estivesse aceitando Jesus, né, profeticamente em relação às pessoas. E aí a gente viu, a Bíblia estava em cima do banquinho ali, e aí o vento bateu na Bíblia. Né, e foi muito engraçado, porque não tinha vento nenhum na hora. De repente veio um vento e pai! Aí abriu exatamente nessa passagem. E Deus, ele começou um mover muito poderoso a partir daquele dia, através dessa passagem. Se você ler na sua casa, depois você vai entender. Gideão, ele saiu para guerrear contra os midianitas. E no começo ele tinha 32 mil pessoas, só que Deus
permitiu que ele ficasse somente com 300. E Deus falou, é com esses 300 que você vai vencer os midianitas. E a Bíblia diz assim, que ele separou em 3 companhias de 100, cada um carregando uma... como é que chama aquele negócio, meu Deus? Uma trombeta, sempre esqueço o nome, uma trombeta, um vaso e uma tocha dentro do vaso. Quem coloca uma tocha dentro do vaso, meu irmão? E a Bíblia diz assim, que no tempo certo, Gideão falou assim, vocês vão fazer igual eu fizer. Quando a gente chegar lá no território dos midianitas, você vai quebrar o vaso, vai levantar a tocha, vai gritar lá, pelo Senhor e por Gideão. E a Bíblia diz assim, que quando eles fizeram isso, os midianitas se confundiram e começaram a se matar. Porque eles confundiram eles com os inimigos. Como era muita gente, então eles não sabiam quem era por eles, quem era contra eles. E eles se mataram, e depois Gideão foi lá e matou os reis, e Deus deu um grande livramento através de Gideão. A gente pegou essa passagem, essa palavra, e a gente falou assim, ó, é tempo da gente pegar a nossa trombeta, que é a nossa voz, e é tempo da gente pegar o vaso, que somos nós, e deixar que a chama, que a tocha do Espírito Santo comece a arder, mas para ela arder nós precisamos quebrar o vaso, que somos nós, e a gente precisa sair e pregar o evangelho. E naqueles dias a gente saiu, começamos a evangelizar naquele Tírio Dante e demais regiões, e a gente evangelizou muito, 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 e muitas pessoas aceitaram Jesus, muitas pessoas se renderam a Cristo. Foi um grande mover de Deus que nós vivemos naqueles dias. E foi tremendo. Por quê? Porque nós estávamos vivendo um tempo de apatia espiritual. Eu lembro claramente que as pessoas, elas vinham falar com a gente, ou a gente via as pessoas falando, reclamando da vida espiritual, reclamando da igreja, reclamando das coisas de Deus. A gente via as outras células, outros líderes, né? Tipo assim, a célula chata, o líder desmotivado, e a gente pegando fogo. E a gente achava, não é possível e tal, né? E a gente queria ajudar de alguma maneira. Por isso que a gente começou um trabalho de evangelismo. Começamos a levar a galera junto e tal. E, de repente, começou aquele fogo, sabe? E começou assim, comigo e com a Raquel. Porque a gente nem tinha gente na célula ainda. Era só eu e ela. Nem as crianças não estavam na época ainda. E eu lembro assim que tinha uma apatia muito grande na igreja. E eu nunca me conformei com a apatia da igreja. Eu nunca fui levado pelas outras pessoas em relação à igreja. Como assim? Às vezes, estava tudo apático. E é muito fácil você se juntar aos outros e ser apático também. Se ninguém faz, por que eu vou fazer? Não é verdade? Não é assim, mais ou menos, o modo de pensar geral? Ninguém limpa, por que eu vou limpar? Na fábrica não é assim? Eu lembro de um trabalho que eu fiz uma vez, que mexia muito com bari. E aí eles faziam o sode só no caminho que você andava. Embaixo das máquinas, atrás da caixa, lotado de bari. E ninguém limpava. Eu olhava aquilo ali, toda vez que eu ia fazer sode, aí eu limpava, mas eu ficava tão incomodado. Falava, mas ninguém limpa, né? Sei lá, se eu limpar os caras vão achar ruim. Aí eu ficava, primeiro eu passei assim um pouquinho a vassoura, tirei um pouco, depois tirei mais um pouco, no outro dia tirando um pouco. Falei, quer saber? Teve um dia que parou mais cedo, eu arranquei todas as caixas, empurrei todas as máquinas e fui tirando com a pá, assim, arranquei, limpei tudo. O cara do Rantaiban ficou bravo comigo. Por que você limpou? Agora todo mundo vai ter que limpar. Mas por quê? Eu nunca me conformei com essa, sabe? Todo mundo vai por aqui, eu também vou. E a igreja estava apática. E eu falei, não, a gente precisa fazer alguma coisa. E foi onde a gente começou a agir, a se mover em relação a uma palavra de Deus. Você sabe qual que é a maior catástrofe, o maior desastre, o maior desapontamento que a igreja pode ter? É a gente servir a um Deus poderoso, é a gente ser filho de Deus, é a gente ter a nosso favor e a nossa disposição tudo que Deus disponibiliza e a gente não usar. Quando a gente morrer, e eu vou falar uma coisa para vocês, gente, não fique desanimado. Um dia, todos nós vamos morrer. Amém? Você crê nisso? Um dia, todos nós vamos morrer. Vai chegar cedo ou tarde essa hora para a gente. O grande problema é quando nós morremos,
a gente ter aquele 1 segundo de olhar para trás e pensar, puxa, eu tive tudo na mão e não fiz nada. Para algumas pessoas, esse tempo de agora é um tempo que a pessoa já está pensando nisso. Porque a gente vai ficando mais velho, a gente vai olhando para o tempo que a gente perdeu. Não é verdade? Os mais novos não pensam nisso. Só que a gente também já foi novo. Sabia disso? Eu já tive 18 anos. Cheguei no Japão com 18 anos. Você acredita? 18 anos estou eu pisando no Japão. Estou com 41, amigo. 41. Passou assim, ó. Mas foi rápido demais. E a gente olha para trás e fala, puxa, tanta coisa que eu tive condição de fazer e não fiz. Agora, com Deus, é muito mais grave assim. Com Deus que eu digo assim, porque eu tenho acesso ao poder de Deus, sabia? Eu e você temos acesso ao poder de Deus. Eu e você temos acesso à paternidade de Deus que preenche o nosso coração. Eu e você temos acesso a ter o amor incondicional de Deus a nosso favor, a graça de Deus que nos dá chances e oportunidades todos os dias, a misericórdia de Deus que se renova todos os dias sobre nós. Quando eu falo essas palavras, talvez você não entenda isso, mas eu vou te explicar. A graça é aquele presente que eu não mereço, mas eu recebo. A misericórdia é aquele castigo que eu mereço, mas não recebo. Então, todos os dias, eu mereceria viver as desgraças da vida, porque eu pequei, eu errei, mas Deus vem e renova as misericórdias dele sobre a nossa vida. Então, eu tenho acesso a tudo de Deus. Aí vai chegar o dia da minha morte. E eu acredito que todos nós vamos olhar assim e pensar, puxa, será que eu aproveitei? Será que eu deixei Deus fazer na minha vida tudo aquilo? E é essa a maior catástrofe da igreja. Porque nós vivemos assim, sabe, de problema em problema. A gente vive tentando resolver problemas na nossa vida. E é claro, a gente precisa, não vai deixar tudo largado, não é verdade? Porém, eu preciso saber, antes disso, para que Deus me chamou. Porque, às vezes, você está tentando resolver o problema e Deus não te chamou para resolver esse problema. Eu falei, esse problema eu resolvo. Vai lá cumprir o meu chamado. Só que eu estou aqui. Por quê? Porque eu não dou acesso a Deus na minha vida, sabe? Eu não dou acesso de Deus na minha vida. Então, estou aqui, resolver o problema, resolver o problema, resolver o problema. E está passando o tempo. E eu resolvo esse, mas aparece aquele. Quem aqui que já resolveu um problema e ele acabou definitivamente? Alguém já aconteceu isso com você? Me ensina. Porque é difícil, não é verdade? Tipo assim, às vezes você resolve um problema e aquele problema você resolveu, mas aparecem outros, de outras naturezas, não é verdade? E aí a gente fica focado naquilo, é isso que eu falo, você entrar num sistema, você fica ali preso naquela caixa. Só que Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para viver além deles, além do problema, além da luta, além dessas questões. E eu só vivo assim quando eu permito ter acesso de Deus aberto na minha vida, ou eu acessar a Deus e encontrar nele o meu chamado. A igreja hoje ela está apática de um modo geral, sim. A igreja hoje ela está travada de um modo geral, sim. E por quê? Porque a igreja não encontrou, ou encontrou, mas não seguiu o seu chamado. A Bíblia diz que nós somos sal e luz. Olha que tremendo. Você é sal e luz. Aí ela fala assim, ó, ninguém coloca um candeeiro embaixo da cama, senão no lugar mais alto para iluminar todo lugar. E nós somos sal da terra, mas se nós não salgarmos, se o sal for insípido, de nada serve, a não ser para ser pisado pelos homens. É a Bíblia que está dizendo. Então, nós somos sal e luz, mas muitas vezes estamos debaixo da cama, ou muitas vezes estamos sem sabor. Aí o que acontece? Uma luz embaixo da cama, um candeeiro embaixo da cama não apaga? O sal que não salga, ele é pisado pelos homens. Aí você fala assim, eu estou me sentindo mais ou menos assim, pisado pelos homens. Pois é. Por quê? Porque talvez eu não entendi ainda o meu propósito, ou entendi e ainda não cumpri. O maior desastre da igreja é a gente servir a um Deus poderoso, mas não viver essa vida que Deus nos dá.
E hoje, essa manhã, eu tenho certeza no meu coração que Deus trouxe uma mensagem para nos tirar da cadeira, para nos despertar para um novo tempo, para nos acordar para a realidade do que Ele tem para a nossa vida, e não para a gente ficar do mesmo jeito. E olha só, eu não estou falando aqui de condições, de qualificações, porque Deus não escolhe nenhum qualificado. Deus não escolhe nenhum por suas condições. Deus não chama ninguém porque Ele pode ou porque Ele é capaz. Você sabe quem que Deus chama? Quem se disponibiliza. Olha que interessante. Estava ali um monte de gente que poderia andar com Jesus. Certo? Mas quem que Jesus foi lá atrás? Se eu fosse Jesus e eu fosse escolher alguém, nos dias de hoje, no mínimo eu escolheria o dono da Sony. Por que não? O cara já tem tudo. Por que eu escolheria outra pessoa? Por que eu escolheria a mim? Cheio de problema, cheio de luta. Eu vou escolher os caras, o dono da Toyota. Entendeu? Vou lá, crio uma situação para o cara da Toyota se converter. Falei, pronto, agora me segue. Tem tudo na mão. Vou colocar um panfleto de Jesus em cada carro que eu vender. Sei lá, elaborar umas estratégias, não é verdade? Então, Deus não escolhe por condição, por qualificação. Deus escolhe quem está disponível. Se você estiver disponível, Deus está falando, está contratado, vamos trabalhar. E aí você vai começar a viver uma vida realmente que vale a pena viver. Porque a vida que a gente vive, eu estava falando na célula, né? Eu falei, se a nossa vida for trabalhar, pagar conta, dor de cabeça, aí cria filho, aí a mulher tem que suportar o marido tem que suportar a mulher, e aquela coisa toda, e depois morre. Mas que vida chata, hein? Fala a verdade. Eu fico pensando, às vezes os jovens falam assim, eu quero casar. Você não sabe o que você está pedindo. É ou não é? Não é, Stephanie? Você não concorda? Estou brincando, viu, Pedro? Então, não, é porque, eu já falei, é que cada geração é uma geração. A minha geração ainda acreditava, a menina ainda acreditava no príncipe do cavalo branco, ok? Era uma época. A época anterior à minha era o véu e grinalda. A época de hoje, as pessoas pensam assim, o casamento, os dois deitados na cama assistindo Netflix, tomando cafezinho junto, entendeu? É isso que eles pensam, que é assim, eu não vejo a hora de casar para poder deitar na cama com meu marido, assistir Netflix, tomar um cafezinho e tal. Falei, gente, eu conto ou vocês contam? Porque, né? Agora pensa, se a vida for só isso, gente, ou vida chata. Tem que ter algo mais. Não é possível que só eu acredite nisso. Tem algo mais. Mesmo na igreja, a pessoa ela se converte. Aí ela senta nessa cadeira preta e nunca mais sai dela. Não, gente, tem alguma coisa errada. Não é possível. Veja bem, Jesus morreu na cruz, Ele entregou sua vida no nosso lugar para a gente sentar na cadeira. Fica ouvindo uma palavra, amém, eu creio, glória a Deus, você volta para sua casa. Aí Deus faz aquele milagre, porque Deus ama a gente, Ele faz milagre. Mas acontece um outro problema, aí você vem para a igreja de novo para buscar um segundo milagre. E depois você busca um terceiro, um quarto, um quinto, um 10º milagre. E daqui a pouco você está injuriado de buscar milagre. Porque a gente cansa de milagre. Sabia que a gente cansa de milagre? Eu duvido. Está na Bíblia. Está na Bíblia. O povo do deserto estava andando e Deus falou assim, vou enviar um maná do céu. Todo dia de manhã vai estar lá em cima do orvalho um maná para vocês comer. Quem aqui queria viver disso? De manhã você não precisa trabalhar, tem comida. Está ali. Só que depois de um tempo, o povo estava falando assim, eu não aguento mais esse pão asqueroso. Você acredita? O povo cansa de milagre. Aí eles já estavam querendo, a gente quer carne. Parece eu, né? Quero carne. Aí, então tá, e Deus se cobrar, falou, tá bom, eu vou mandar carne para vocês comerem até sair pelo nariz. Está na Bíblia isso, gente, está na Bíblia, lê lá. Entendeu? Deus se cobrava porque o povo não estava satisfeito. A gente não consegue viver de milagre. Tem que haver um propósito. Tem alguma razão da gente estar nessa terra. Tem alguma razão da gente estar aqui. Tem alguma razão de você ter saído da sua casa hoje cedo, vindo para a igreja, nesse calor, todo mundo no Rio. Você sabia que tem uma galera hoje que está no Rio? Que inveja, né? Não, está repreendido. Nós estamos no melhor lugar. Mas o povo está tudo no Rio. Você fala, tem que ter alguma razão. E tem, gente.
A gente não pode seguir o que os outros estão fazendo. A gente tem que seguir o propósito de Deus. A gente tem que seguir o que Deus nos chamou para seguir. Todo mundo foi para o rio, é errado ir para o rio, Toshio? Não, claro que não, é gostoso ir para o rio, para a praia, vai lá queimar, vai lá torrar na praia, glória a Deus, é bênção de Deus, mas tem um propósito para a minha vida, além de qualquer coisa assim. Tem uma razão o nosso sofrimento, a nossa luta, os momentos que a gente passa de dificuldade, tem um porquê. E isso precisa mexer no meu e no seu coração, sabia? Porque não é só você vir na igreja e ouvir uma mensagem que, poxa, é legal a mensagem, gostei e tal, e acabou. Não é. Eu preciso permitir que Deus tire o meu conforto, tire o meu descanso, e eu fico assim, caramba, eu preciso viver algo diferente. Eu preciso alimentar isso no meu coração. Porque senão, gente, nós estamos destinados por nós mesmos a viver uma vida normal, tendo acesso a tudo que Deus tem. E eu acho que ninguém quer isso. Mas eu preciso começar a pagar o preço. E o primeiro preço é me inconformar com a minha vida. Todos nós temos um potencial tremendo. E é gostoso ouvir isso, né? Mas eu vou te falar o segundo lado do potencial. Quando alguém fala para você, Pedro, você tem um potencial tremendo. Você fica feliz 50% e triste os outros 50%. Sabe por quê? Porque falar que você tem um potencial é bom, que você sabe que tem, mas é ruim porque você só tem potencial. Você deveria estar desenvolvendo o potencial. Não é verdade? Eu lembro das pessoas, teve duas fases da minha vida que a pessoa chegava para mim assim, mano, e falava assim, Toshio, você tem um potencial tremendo. Da hora, cara. Outra vez era, ai, Toshio, você tem um potencial tão grande. Você entendeu a diferença dos dois? Você entendeu? Foi duas fases da minha vida que eu ouvi exatamente isso. Tem momentos que você precisa descobrir o seu potencial. Mas tem hora que você já sabe o seu potencial e você fala, o que eu estou fazendo com o potencial que eu tenho? E o que nós estamos fazendo com o potencial que a gente tem? A gente tem um potencial, os jovens têm o potencial do tempo, né? Que eu falo jovem de idade mesmo, potencial do tempo. Você tem tempo. Você tem tempo para desenvolver coisas, você tem tempo para planejar, você tem tempo para organizar, para não precisar passar pelo que a gente mais velho passou. Não é verdade? Às vezes, que a gente conversa, a gente pensava assim, puxa, se a gente tivesse essa cabeça de hoje, tanta coisa a gente teria feito diferente. E os jovens têm a oportunidade de ouvir isso e não dá valor, não é verdade? Então o jovem tem o potencial do tempo, mas daqui a pouco não tem mais. E os mais velhos têm o potencial da experiência de tudo que viveu. A gente já viveu tanta coisa. A gente sabe como é que funcionam as coisas. Então por que a gente ainda muitas vezes fica derrapando nos mesmos erros? Então a gente precisa usar os potenciais que a gente tem para algo que realmente vale a pena, que Deus nos chamou para fazer. Hoje, não tenho mais a questão, entre aspas, do tempo, estou no meio termo ali, né? Mas a gente tem experiências. Eu já sei coisas que eu vivi e que eu não preciso mais viver. Nos nossos relacionamentos, no casamento, por exemplo, é só você analisar. Eu e a Raquel, a gente pensa bem diferente. E muitas coisas da nossa vida, a gente discutiu, brigou, um querendo degladiar com o outro. Era sempre assim, você pensa assim, eu penso assado, e você está certo, eu estou errado, eu estou certo, você está errada, e pá, e a gente saía nas brigas, porque não conseguia se encaixar. Hoje é diferente. Hoje já é tipo assim, a gente já se entende por causa da experiência. Então tem coisas que a gente nem passa por esse caminho mais, a gente já entendeu, já sabe que não é bem por aí. Então a gente tem a experiência. E com Deus é igual. Eu vou te falar, não é experiência com Deus ou sem Deus, é experiência de vida. Tem coisas que eu fiz na minha vida que não deu certo. Não deu certo. Por que eu vou seguir por esse caminho, de continuar seguindo por esse caminho? Eu aprendo com tudo, não é verdade? Muitas coisas que eu vivi me formaram e me trouxeram até aqui, mas eu consigo discernir o que foi bom, o que foi ruim, o que eu podia passar e o que eu não preciso mais passar. Então a gente tem o potencial da experiência, eu só preciso colocar em prática o que eu já sei, para poder desenvolver esse
potencial que eu tenho, que você tem. Todos nós temos um chamado tremendo de Deus e precisamos andar nele. Então, depois dessa introdução, agora eu vou começar a pregar. Aí o que acontece? Aqui está um cara chamado Gideão. É o personagem central da nossa história. Mas a história começa antes. A Bíblia fala aqui, começando no capítulo 6, que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E aí o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Olha que interessante. Se você tiver curiosidade de ler o capítulo antes, você vai ver que por causa de uma mulher chamada Débora, a terra, o povo de Israel ficou 40 anos em paz. 40 anos em paz. Por quê? Débora foi lá e foi muito usada por Deus como juíza e conquistou e venceu o exército do rei, isso, aquilo e tal. Depois você lê a história, mas o lance em si é que, através disso, a terra teve sossego por 40 anos. O povo de Israel estava tranquilo. E é muito interessante isso. Cara, se eles estão tranquilos, se a terra teve sossego, por que eles começaram a fazer as coisas erradas? Porque muito sossego dá problema. Grave isso no teu espírito. Muito sossego dá problema. Você sabe por que o povo de Deus, todas as vezes, caía no erro? Por causa desse momento de paz. Ficava tudo bem. Tinha tudo, estava tudo tranquilo, os povos em paz. Aí o povo começava a relaxar. Aí se desviava de Deus, afastava dos caminhos do Senhor, e aí começava o problema de novo. Aí Deus precisava, Deus não podia, ele falava assim, vocês vão ter que sofrer a consequência dos seus atos. E aí, de novo, os filhos de Israel fizeram mal, o que era mal aos olhos do Senhor. E aí, os midianitas começaram a entrar na terra. Escute isso. Aí está ali, o povo plantando, fazendo tudo, cuidando do gado, preparando tudo para a colheita. Quando chegava nos dias da colheita, os inimigos entravam e roubavam tudo. Roubava tudo que eles tinham feito. E isso durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. A ponto de Gideão já estar malhando trigo no lugar de prensar uva para esconder dos midianitas. A ponto do povo de Israel, escute isso aqui é muito sério. O povo de Israel começou a abrir nas montanhas as cavernas para se esconder dos midianitas. Espera aí, você não está entendendo. Por que o povo estava se escondendo? Ele não era filho de Deus? Eles não eram servos do Senhor? E cadê aquele Deus todo-poderoso que fez tudo? E a história da Débora, que ela venceu um exército ali, junto com Baraque, aquela coisa toda. E o que aconteceu? Pois é, o que aconteceu? Ficaram tudo com medo. E se esconderam. E aí, eles clamaram, começaram a clamar ao Senhor, como a gente leu, e Deus enviou um profeta e falou, explicou, você sabe por que isso está acontecendo? Por causa que eu fiz tudo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. É por isso que está acontecendo. E aí a Bíblia diz que um anjo apareceu para esse Gideão. E aí quando chegou nesse Gideão, que desenrolou essa conversa com ele, falou, o Senhor é contigo, homem valente. Aí Gideão, na sua indignação, olhou para o anjo e falou, se o Senhor é conosco, por que isso está acontecendo? Porque eu ouvi história, seu anjo, de um Deus que abriu o Mar Vermelho, que livrou o povo, mas eu não estou vendo nada disso acontecer. Cadê esse Deus? E aí o anjo chegou para ele, e na hora falou, então tá bom, Gideão, o Senhor é contigo, vai nessa tua força, e você vai livrar o povo de Israel. E aí Gideão caiu em si, porque ele viu, poxa, mas eu sou o menor da minha casa, a minha família é a menor das tribos e tal, e começou a desenrolar. Só sei que no final das contas, Gideão aceitou o chamado. Mas olha que interessante. Aí, a gente vê que o mal sobreveio aos filhos de Israel a ponto de eles se esconderem ao invés de se levantarem. Porque o que acontece com o povo ou com o exército de Deus todas as vezes que se levantavam os inimigos? Eles se levantavam também. E por que eles não se levantaram?
Talvez porque esqueceram de quem era Deus. Talvez se afastaram tanto de Deus a ponto de esquecer que poderia contar com Deus para vencer aquela batalha. Sim. Mas o que isso tem a ver com a gente? Talvez nós também podemos correr esse risco de não saber ou esquecer quem é o nosso Deus. E aí as lutas que se levantam, ao invés da gente se levantar a favor para lutar com Deus, não, a gente vai se esconder. A gente foge. E é isso que eu falo, que a apatia toma conta da igreja muitas vezes. Porque a gente esquece de quem é o nosso Deus. A gente esquece do que Ele pode fazer através das nossas vidas. Porque aqui você vê um Gideão, na qual Deus falou, eu vou te usar para vencer. Não foi Deus falou assim, fica olhando o que eu vou fazer. Deus chama a mim e a você para nos usar em relação às situações que estão acontecendo. Ele quer nos habilitar para realizar um novo tempo. O novo tempo não é Deus que começa, sou eu que começo, é você que começa na sua vida, na sua igreja, na sua cidade, onde quer que você vai. Somos nós que começamos, através do poder de Deus. Então Gideão estava ali, o anjo foi lá, e o anjo habilitou Gideão. Eu te pergunto, você sabe o que o anjo encontrou em Gideão? Você sabe por que o anjo foi em Gideão? Porque tinha um monte de gente ali. Por que o anjo foi em Gideão? E se você olhar, Gideão não tinha as qualificações naturais que qualquer pessoa escolheria, porque ele mostrou medo, de certa forma ele mostrou o que parece, depois você vai entender que não é, mas de cara parecia até um desrespeito. Como que ele trata o anjo do Senhor daquela maneira? O Senhor é contigo, homem valente? Se o Senhor é comigo, por que isso está acontecendo? Só que não foi um desrespeito. Você vê depois que as atitudes de Gideão, elas foram muito temerosas em relação ao anjo, fez um sacrifício, aquela coisa toda. Mas o que eu vejo aqui? O anjo escolheu Gideão por causa do seu inconformismo. 7 anos vendo o povo sendo roubado. 7 anos que ele teve que mudar o lugar de trabalho dele com medo dos midianitas. 7 anos que ele estava ali trabalhando e vendo todo ano sendo roubado. 7 anos que ele estava passando por aquela situação e ele estava cansado. Quem aqui, não responda, só pense, quem aqui que está cansado da sua vida? Quem que aqui está cansado? Parece que todo ano é a mesma coisa. Todo ano eu sou roubado. Todo ano parece que é uma luta, uma briga. Nunca melhora. Nunca. Quem aqui que já não reclamou isso em um momento ou outro com Deus ou consigo mesmo? Eu já não suporto mais. Já faz tantos anos que eu passo pela mesma coisa. Já faz tanto tempo que eu não sei o quê. Tanto tempo que isso, tanto tempo que aquilo. Aí um dia aparece um crente no seu caminho e fala, vamos para a igreja. É o anjo do Senhor, está olhando para você e fala, esse cara tem um potencial, essa pessoa tem um potencial. Que potencial? É o potencial do inconformismo, da indignação. Você está vendo as coisas acontecendo na sua frente. Você está vendo a situação, você está vendo o problema todo dia, todo momento, mesma coisa, mesma situação. Só que você está tentando com a sua força e você não está conseguindo. Você está tentando fazer do seu jeito, mas você não está conseguindo. Você está tentando ali, desenrolar, e você usa tudo que você tem, mas você não está conseguindo. Aí, ao invés de você melhorar, você está se tornando aquela mulher do fluxo de sangue. Havendo tentado tudo, gastou tudo com os médicos e antes não melhorou, veio a pior. E Gideão estava ali, malhando trigo no lugar de prensar ovo. Sabe onde que é prensar ovo? Aquele barrilzinho assim, de prensar ova. E ele malhando o trigo ali, todo torto. Já estava dando hérnia de disco, já de ficar ali, Problema, não estava conseguindo fazer o trabalho direito. Falou, caramba, eu tenho que ficar trabalhando aqui por causa desses malucos aí que fica entrando. Não aguento mais. Eu acho que Deus olhou, aquele 1% nele e falou assim, esse cara tem coragem. Eu vou lá com ele. Então, aí, o Senhor é contigo, cara. Vamos lá. O Senhor é comigo, cadê? Eu falei, então tá bom, vai lá, eu vou com você. E ele foi. Ele venceu os midianitas na força de Deus. Um exército que era tão grande que não dava para contar, a Bíblia diz. E Deus, através de Gideão, venceu aquele exército. Você está entendendo? Não, você não entendeu, eu vou te explicar. Deus quer usar você para vencer essa situação que você está passando.
essa situação que você vive, que você disse que você está cansado, cansada, Deus quer usar você para vencer ela. Por quê? Porque pode ser a tua luta, mas quando você está com Deus, é luta de Deus também. Deus quer usar você para isso. Deus quer pegar você e falar, é um exército grande? Então tá, eu vou com você. Vamos lá? Aí nessa hora a gente fica, mas espera aí, mas como? Eu não sei, nem li a Bíblia direito, Toshio. Eu nem conheço direito a palavra, não sei o que. Aí a gente começa igual Gideão, mas a minha família, eu sou o menor, minha família é a menor de todos, e tiriri, tororó, e não sei o que, e começa. Não, eu sou contigo, diz o Senhor. Eu vou com você. Se o Senhor é comigo mesmo, então deixa eu ir lá fazer uma carne de panela, né? Você sabe o que é carne de panela? Você viu o que ele falou? É uma carne com caldo. Carne de panela, tenho certeza. Eu vou lá fazer uma carne de panela, fazer um bolo, e aí ele pega, leva lá, e o anjo espera. Para que ele fez aquilo? Para mostrar, Gideão, eu estou com você, faz o sacrifício. Faz o sacrifício. Você sabe que aquilo ali não foi assim 15 minutos e 1 hora, não, né? Porque ele teve que ir lá, matar o cabrito, preparar a massa do bolo, preparar. Isso daí foi questão de quase um dia inteiro. E o anjo esperou. Sabe por quê? Porque mesmo quando Deus quer nos usar para o propósito dele, até mesmo dentro da nossa vida, precisa ter sacrifício. A gente precisa apresentar ao Senhor o nosso sacrifício. E aí o anjo esperou, e Gideão foi naquela força, e depois Deus fez muitas outras coisas e tal, mas a questão é que houve a vitória. Pergunta que eu faço para mim e para você, será realmente que existe o inconformismo no nosso coração? Será que nós estamos inconformados mesmo com a nossa vida? Porque existe uma grande diferença entre inconformismo e reclamação. Ok? O que é o inconformismo? Fala assim, caramba, essa cadeira aqui, ela está torta. Isso aqui, eu fiquei inconformado, porque eu sei que eu posso arrumar. Outra coisa, tá vendo? A cadeira está torta. Ai, que raiva. Que ódio. Ai, cadeira torta. Uma coisa dessa, eu não aguento. Estou cansado da cadeira torta. Cansado? Muito cansado. Faz 30 segundos que essa cadeira está torta. Não aguento mais. Isso é reclamação, isso é murmuração. Isso não é inconformismo, gente. Não é. Inconformismo é você realmente fazer alguma coisa em relação àquilo que está te dando problema. Eu não me conformo de saber que Deus é poderoso para fazer e eu não ter acesso a essas coisas. Então eu estou lá buscando a Deus, buscando, batendo na porta. Senhor, fala comigo. Senhor, ministra na minha vida. Senhor, muda meu coração. Senhor, Senhor, Senhor. Isso é inconformismo. E hoje em dia é muito difícil encontrar isso no meio, estou falando no meio cristão. Porque é muito fácil, gente, olha, chega um tempo que é muito fácil você vir para a igreja. Mudou a rotina, aí você ajusta a rotina. Sim ou não? Dá aquele cansaço, mas assim, você já colocou como prioridade, você vem na igreja. Você vai na célula, você vai nos cultos, você participa. Só que você vai perceber que vai caindo na rotina, aí você vai acostumando. Aí pronto, aí entra o que eu falei no começo, né, que é a decadência da igreja. Que aí a pessoa está dentro da igreja, está na frente do banquete, tem acesso, mas não participa. Entende? No começo é legal, você vê a luta. É ou não é uma luta? Para quem está começando agora, é ou não é uma luta você vir no culto de domingo, numa célula, num culto de oração? Mas quando você vem, é uma vitória. Você fala, caramba, venci. O inimigo se levantou, mas deu uma bicuda nele. Não é assim, mais ou menos? Você sente que é uma vitória. Entendeu? Isso é muito bom. Isso mostra que você está passando de fase, tá? Eu não estou desmerecendo, entendo o que eu estou falando. Isso é bênção demais. Só que tome cuidado para você não estar na festa e não participar do banquete. Tome cuidado para você não estar depois acostumado a sentar nessa cadeira e não ver mais nada acontecer. Você precisa continuar buscando no seu inconformismo em Deus, para que o poder de Deus se manifeste na sua vida, em todas as áreas que você precisa. O que você está precisando hoje que tira a tua paz? Toshio, o meu problema é o financeiro. Então tá, o que Deus pode fazer por você? Aí você vai lá na Bíblia. O que Deus fala sobre o financeiro? Puxa, aqui está falando que Deus ele quer me prosperar.
Aqui está falando que é vontade de Deus abençoar os seus filhos. Poxa, então o que eu preciso fazer? Aí você começa a buscar, porque nem tudo é oração e milagre. Tá? Existe uma coisa chamada educação financeira, que é basicamente o seguinte: você nunca gasta mais do que você tem. Entendeu? Esse seria o milagre nos dias de hoje. Concordo plenamente. Você nunca pode gastar mais do que você tem. Quanto você tem? Cara, eu só tenho dinheiro para passar um mês. Então, ó, acabou. Não tem combine, não tem game, não tem nananã, pleple, clá, clá, clá. Não tem. Entendeu? Por quê? Isso parece que você começa... Meu Deus, eu não aguento, eu preciso comprar, eu preciso ter, mas eu não posso. É muito bom isso, você está se reeducando financeiramente. Né? As pessoas riem, mas é verdade. E eu não estou falando isso, gente, sem conhecimento de causa, tá? Eu era o tipo de cara, eu estava falando até com o Renan esses dias, eu era o tipo de cara que olhava e falava, vou comprar, tenho 7 mil, mas eu compro aqui, 7 mil, pronto, acabou o dinheiro do mês. Por que você comprou? Porque é 7 mil, depois dá um jeito. Me lasquei na vida por causa disso, gente. Aí eu chegava lá, fui no Usados, vou comprar um sofá. Achei o sofá. Meu Deus, mas não. Aí Deus falou, não compra. Eu falei, mas por que não? É 4 mil um sofá. Mas não compra, mas por quê? Gente, fiquei bravo. Falei, caramba, não pude comprar o sofá. E bravo, Raquel, por que você está bravo? Porque eu queria comprar o sofá, mas não deu para comprar. Falei, mas por que você está bravo? Qual o problema? E se aparecer um outro lá na frente? Não, você percebe como isso mexe com a gente? Aí o que eu faço? Quer saber? Deixa para o próximo mês, vou lá e compro. Pronto, perdeu. Não estou inconformado, eu não quero mudar. É igual eu falo a respeito o pessoal pega no meu pé porque quer que eu emagreça, quer que eu vá para a academia, não sei o quê. Eu já falo de cara, eu não vou para a academia porque eu não quero emagrecer. Aí você vai morrer, você vai ter um ataque do coração. Mas eu estou sendo honesto, eu não quero ir para a academia, eu não quero emagrecer, eu quero comer. Entendeu? Oi? Não, se eu exagerar, é pecado da gula. Né? Mas você entende? Eu estou sendo honesto. Então eu posso falar claramente, eu não quero mudar. Eu não vou ficar com a hipocrisia de ficar falando, não, realmente, eu preciso. Entendeu? Aí eu preciso, mas está lá descendo a lenha no cachorro quente com um monte de maionese, né? Entendeu? Não quer, cara, não quer, não existe isso, entendeu? Então, veja bem, nessa parte, eu sou muito assim, ó, se eu quero, eu falo, eu quero, eu vou e acabou. E se eu não quero, eu falo que eu não quero e acabou. Entendeu? Eu não quero emagrecer, porque se eu quisesse emagrecer, eu iria emagrecer. Se eu quisesse, eu falar assim, ó, eu quero emagrecer, pode ter certeza. Eu ia parar de comer besteira, se eu pudesse, eu ia fazer uma academia, porque eu teve dias, né, milagres na minha vida, mas teve dias que eu falei, Raquel, eu preciso emagrecer. E eu tesourei tudo que as coisas que eu tinha que comer e emagreci. Entendeu? Então, quando você quer, você quer. Não é verdade? Eu vi um cara, um palestrante, ele está falando assim, ó, tentar não existe. Não sei quem já viu isso aqui na internet, é muito conhecido. Ele falou, tentar não existe. Eu falei, Isabela, tenta pegar esse caderno. Tenta. Você tentou pegar? Ou você pegou? Você pegou. Tenta pegar. Não existe tentar pegar. Ou você pega, ou você não pega. A gente que tem a mania de colocar níveis. É tipo assim, não, mas tem coisas que eu estou lutando. Não, se você quer, se você está inconformado, você vai e faz. Mas é difícil, não sei o quê. Não, se você quer, você como é que fala? Você se determina aí e faz. A indignação, o inconformismo é isso. É você ir lá e fazer. Porque o que não for isso é reclamação, é murmuração. Eu vou ficar reclamando, eu vou ficar falando, e eu já tenho uma regra. Se a Bíblia fala para a gente não murmurar, então eu prefiro me calar. Ontem eu tive uma experiência com Deus nessa questão de reclamação, oração, porque às vezes a nossa oração parece uma reclamação, e eu estava orando a Deus, pedindo para Deus, eu não sei se eu expliquei para algumas pessoas, mas eu estava com uma dor no braço muito forte, Raquel sabe disso. Eu tive um torcicolo há uns 2 meses atrás, e ficou uma dor aqui no meu braço. Gente,
E assim, eu acordava todos os dias com aquela dor, eu trabalhava com aquela dor, eu fui lá, até no massagista do choquinho lá que o Renan falou para eu ir, eu fui lá, doeu aquele choque e não melhorou, realmente, naquele momento não melhorou, e não melhorou, isso foi no meio da semana. Até ontem eu estava com dor no braço, e eu estava orando ao Senhor ontem, e aí Deus falou assim comigo, falou assim, Toshio, para de reclamar, você tem que determinar na sua vida aquilo que eu já falei na palavra. E aí eu fui ler lá a Bíblia, e a Bíblia fala que o Senhor Jesus, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Algumas pessoas falam desse versículo no contexto da salvação, e eu concordo, mas ali está falando da enfermidade. E tem outros versículos que falam que Ele entregou sua vida por nós no madeiro, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. E eu li aquilo e eu falei, caramba, isso daqui é real. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele nos curou, enviou a sua palavra e os curou. Não tem um meio termo, ou é ou não é. E aí Deus falou, você fica pedindo para mim uma coisa que eu já determinei na Bíblia, e você não está determinado a realmente ser curado. Aí eu fiz uma oração, falei, Deus, eu oro porque eu tenho o direito do que diz na tua palavra. A tua palavra é um testamento que é direcionado a mim, e a cura é meu direito bíblico, porque eu creio em ti. E se eu creio no Senhor, essa palavra é para mim, então eu não aceito mais essa dor no meu braço, em nome de Jesus. Amém, muito obrigado. Aí eu peguei e fiquei ali, e eu sentindo a dor ainda. E aí eu estava lendo um livro que fala sobre isso, e ele falou assim, olha, você não anda por aquilo que você sente, e sim pelo que você crê. E a fé é isso. Não é você seguir o que você sente, é o que você crê. Então, se você crê, para um final. E tem vários exemplos disso. Eu não vou ficar entrando nisso, que é uma outra pregação. Mas aí o que aconteceu? Eu peguei e ignorei a dor. Hoje de manhã eu estava vindo para cá, peguei no volante e senti a dor. E no meu espírito eu falei assim, Senhor, eu te agradeço, porque eu não sigo o que eu sinto, mas sim o que eu creio. E eu creio na tua palavra, e a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as minhas enfermidades. Então eu tomo posse disso e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Para a glória de Deus, eu não estou sentindo nada. Passou. Por quê? Porque eu não posso me conformar se a palavra de Deus diz. Eu não posso me adequar às coisas do mundo se a palavra de Deus diz. A Bíblia diz, não se amolde aos padrões deste mundo, Romanos 12, 2. Não se amolde, não se conforme com os padrões deste mundo. E ele fala, qual é o padrão que eu devo me moldar? Qual é o padrão do Senhor? O que Deus falou a respeito da tua parte financeira? Qual que é a vontade de Deus para você no financeiro? Ele quer que você seja próspero financeiramente. Ele quer que você saia do buraco da dívida. Ele quer que você tenha para abençoar. Bendito vai ser você na cidade ou no campo. Você não vai tomar emprestado, mas você vai emprestar. Eu preciso me amoldar ao padrão de Deus. Isso não quer dizer que eu não tenho que me ajustar educação financeira, ok? Né? Então vou ficar gastando, torrar o cartão e Deus vai me abençoar. Não, isso daí é heresia, meu irmão. Não faça isso. Estou falando da questão de você entender o teu padrão em Deus, de você andar segundo a palavra de Deus. Então, Deus encontrou essa disposição em Gideão. E Deus está procurando essa disposição na gente também. Eu quero que a minha família, ela siga o Senhor Jesus. Eu quero que todos eles andem com Deus. Eu quero muito isso. Eu acredito que todo pai, mãe de família, deseja isso para os seus filhos também. Mas como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu preciso me inconformar com o meu padrão. E eu preciso colocar o padrão de Deus na minha casa. Doa quem doer. Você sabe o que acontece com muitas famílias? As pessoas ficam com medo de trazer Deus para dentro das suas casas, pelo fato de que vai arrumar briga com esse, com aquele e com aquele outro. A Bíblia diz assim, ó, que no que for possível para você, tenha paz com todos. Ok? No que for possível. Mas nunca negocie valores. Nunca negocie valores. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar valores na minha casa. Eu quero que meu filho seja abençoado. Eu quero que a minha filha seja abençoada. Mas eu não permito que coisas venham a prejudicar os valores de casa.
Eu estou inconformado, então eu preciso fazer alguma coisa. Então eu faço célula na minha casa, eu ministro da vida dos meus filhos, né? As pessoas, eu costumo dizer isso e eu brinco, né? Eu estou brincando, mas eu acho muito legal quando as pessoas falam de mim lá fora, falam, Toshio só deu celular para a Isabela quando ela tinha 18 anos, como se eu fosse um crápula. E eu acho isso maravilhoso, entendeu? Não por causa da Isabela, eu estou falando por causa dos valores que a gente colocou, e foi uma luta para a gente mantê-los. Mas aí as pessoas falam, meu Deus, mas ele quer o quê? Ele escravizou os filhos dele? As pessoas falam isso de mim, eu acho maravilhoso. Entendeu? Eu acho isso muito bom. Por quê? Porque eu mantive um valor dentro da minha casa. Entendeu? Meus filhos não têm necessidade de se expor à rede social sem maturidade. Entendeu? Então, são valores que a gente precisa pagar um preço, mas a gente só faz isso se a gente estiver inconformado. Às vezes você olha para dentro da sua casa e fala, puxa, eu não me conformo dessa situação. Às vezes você olha para o seu casamento e fala, eu não me conformo dessa situação. Tá, você não se conforma ou você só está reclamando? Porque se você não se conforma, sabe o que você faz? Você faz alguma coisa. Eu não me conformo com o meu relacionamento com a minha esposa. Então eu vou começar a orar, jejuar, buscar aconselhamento. Vou buscar ser mais humilde, quebrantar o meu coração, para que Deus molde a minha vida, para o meu relacionamento ficar bom. Eu não aguento mais minha situação com meus filhos. Meus filhos, nenhum deles vai na igreja, nenhum deles são convertidos. Então tá bom, vou fazer alguma coisa. O que eu devo fazer? Vou buscar ajuda. Pastor, pastora, olha, eu queria que a minha família se convertesse. O que eu devo fazer? Vai receber direção, vai receber luz para o seu caminho, para que as coisas aconteçam, sabe? Então Deus encontrou isso em Gideão. E Deus está procurando isso na gente em todas as áreas. Talvez a gente não tenha todas as áreas de inconformismo. Não é verdade? Mas Deus está procurando e está cavucando na gente esse inconformismo. Por exemplo, a gente pode viver um tempo novo na igreja, como filhos de Deus. Você sabia que você não precisa ficar esperando resolver uma área para você agir em outra? Porque às vezes tem gente que é assim, não, preciso resolver essa aqui primeiro, que se não resolver essa, eu não consigo fazer aquela outra. Isso é mentira. Isso é mentira. Deus, Ele quer nos usar assim, sabe, para abençoar a vida de outras pessoas, para levar pessoas a conhecer o amor dEle. Às vezes, irmãos, eu não estou falando isso porque eu sou líder da igreja. Não é por isso que eu estou falando. Porque antes de liderar uma igreja, eu também fui liderado. Ok? Eu também fui membro de igreja, pessoa que colaborava junto com a obra de Deus. E o meu coração nunca mudou. Eu sempre fui inconformado de ver cadeiras vazias na igreja. Eu sempre fui. Eu sempre fui assim, Deus, eu sei que eu sou meio falho, eu sou meio estragado, Senhor, mas me usa para ganhar mais um. Porque, apesar de não ter tanta capacitação, Senhor, o que o Senhor fez na minha vida pode tocar na vida de alguém. Então, me usa para ganhar mais um. Me usa para poder ser parte do avivamento do Japão. O que é o avivamento do Japão? É a gente ver as pessoas se entregando a Deus, de modo que elas saiam das suas vidas desgraçadas e comecem a viver uma vida de verdade. Sabe aquela pessoa que talvez mora perto de você, aquele japonês que mora perto de você? Você não sabe se ele está com vontade de se matar ou não. Você não sabe se de repente ele está preso ou ela está presa num patinco, viciado em patinco. Ou às vezes não tem relacionamento com os filhos. Está tudo destruído, mas as aparências de dinheiro, de que está tudo bem, enganam, não é verdade? De repente eu e você podemos ser instrumento de Deus para levar essa pessoa para o caminho da verdade. Quem sabe eu e você podemos ser instrumento de Deus para abençoar aquelas pessoas ao nosso redor no nosso trabalho. Tem gente ali no nosso trabalho que estão passando por momentos dificílimos. E o que é mais difícil? É porque às vezes a pessoa não tem nenhum lugar onde reclinar a cabeça para chorar. E quem sabe nós não podemos ser instrumento. A gente precisa se inconformar de ter a Deus e não passá-lo para outra pessoa. Eu costumo dizer, para mim mesmo, tá? Eu não falo isso para ninguém, eu falo para mim, que é um egoísmo da minha parte não compartilhar o que eu tenho. Porque se eu creio na salvação de Deus, se você crê na salvação de Deus, é só você analisar, comparar da seguinte maneira: se você tivesse a cura para o coronavírus, você não ia sair compartilhando ela com todo mundo? Eu tenho certeza que sim. Puxa, eu encontrei a cura. Eu vou ficar guardando para mim enquanto pessoas sofrem? Não, eu vou compartilhar com todo mundo.
Eu tenho a cura da morte. Sabia? Que é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar, mesmo que as pessoas falem, não, eu não quero, mas pelo menos eu ofereci. E às vezes eu ofereço assim, você não quer ir na igreja no domingo? Você não quer ir lá participar da célula no sábado? Então eu preciso me conformar de ter a Deus e não usufruir de tudo que Ele tem e também de não transmiti-lo para outras pessoas. Porque todos nós podemos isso. Então a pergunta que nos cabe é, você está inconformado realmente ou você tem só reclamado? Porque se você estiver inconformado, está na hora de fazer alguma coisa. Todo inconformismo tem resultado. Todo inconformismo tem resultado. Amém? Eu estou falando isso, sabe por quê? Dia 2 de julho, nesse próximo dia 2 de julho, sábado, eu quero fazer uma reunião aqui na igreja. Eu sei que quem está acompanhando pela internet talvez não possa participar diretamente, mas serve para você que acompanha pela internet também, se você quiser participar, a gente pode dar um jeito até de transmitir. Mas isso só para quem for lá do Brasil. Dia 2 de julho, eu estou esses dias fazendo uma convocação para o dia 2 de julho. Eu quero fazer uma reunião aqui na igreja no sábado, para aqueles que, assim como eu, estão inconformados, porque reconhecem o poder de Deus, mas reconhecem também que poderiam fazer mais, que poderiam, desenvolver mais, poderiam crescer mais, mas não estão conseguindo e querem fazer isso. Para aqueles que realmente estão inconformados e não querem mais ficar no campo da reclamação, mas querem fazer alguma coisa. Se você, assim como eu, está nesse pé, eu quero que o poder, a graça, o amor de Deus não só toquem a minha vida, mas também se manifeste através de mim. Então eu quero te convidar a participar desta reunião, às 8h aqui na igreja. Qual que é o propósito? Nós vamos nos unir, buscar a Deus, sim, também, um pouquinho, mas a gente vai sentar junto para a gente elaborar. Como que a gente vai fazer para a gente poder viver esse potencial que a gente tem? Como que a gente faria para ganhar vidas, por exemplo? Como que a gente faria para movimentar a igreja? Como que a gente faria para a gente poder abençoar mais pessoas? E outra, não só as pessoas, mas assim, Toshio, agora vamos falar da gente. O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Então a gente vai falar sobre financeiro, vamos falar um pouquinho sobre financeiro. Vou trazer aqui umas ideias que eu e a Raquel a gente aplicou na nossa vida e deu muito certo. Né? O que a gente vai fazer na parte de relacionamento? A gente vai também trazer algumas ideias para você aplicar nos seus relacionamentos. A gente vai ouvir problemas, a gente vai estreitar laços para a gente poder, de certa forma, ajudar vocês. Mas tudo com esse objetivo, para a gente poder realmente ser igual Gideão, para Deus nos habilitar para a gente poder viver um novo tempo. Então, claro, não é obrigatório, claro, como sempre, mas se você está nesse pé, se você é uma pessoa inconformada e você quer ver algo acontecer, então você está super convidado, dia 2 de julho, às 8h aqui na igreja. Tá bom? Vamos ficar de pé? Gostaria de orar junto com você. Raquel vai colocar um louvor. Essa mensagem não foi para o dia 2 de julho somente, ok? Eu aproveitei essa oportunidade porque eu senti que eu deveria colocar isso agora. Mas a questão continua. Eu estou tentando falar com aqueles que realmente estão inconformados com a sua vida. Talvez você é aquela pessoa que vivia falando que está cansado, estou cansado dessa vida, estou cansado disso tudo, há anos que eu vivo isso. Veja, em Deus tem tudo que nós precisamos para romper. Em Deus tem tudo que a gente precisa para romper com isso. Em Deus nós podemos todas as coisas. A palavra de Deus diz que tudo eu posso naquele que me fortalece. A palavra de Deus diz que em Deus
tem o sim e por ele o amém. Deus, ele tem todo o poder, e eu e você somos filhos de Deus. E como filhos, nós temos direito a uma herança. Como filhos, nós temos acesso ao nosso Pai. Se isso tudo é verdade, então por quê? Por que que eu não estou vivendo isso? Por que que você não está vivendo isso? Não, você não precisa esperar até o dia 2 de julho para começar a viver. 2 de julho é uma outra coisa. Eu estou falando de você e de mim agora. Se Deus é tudo isso, então por que que eu e você não estamos vivendo? E eu estou perguntando isso porque Deus está disponível hoje, neste momento, para todos que quiserem acessá-lo, para todos que quiserem viver uma vida além dos seus potenciais, para todos aqueles que querem viver uma vida além daquilo que você sabe que consegue fazer, mas sim começar a viver o teu potencial, explorar esse potencial, começar a deixar que Deus flua através de você, todo o poder dele, toda a graça dele. É isso que ele tem. Então, se há um inconformismo no seu coração, eu quero te convidar a você expressar esse inconformismo para Deus. Quando Deus foi lá, o anjo do Senhor foi para Gideão, foi se encontrar com Gideão. Gideão se expressou: Senhor, se tu és comigo, por que que tudo isso está acontecendo? Por que que essas coisas estão acontecendo? Senhor, por que a minha vida está apática? Por que, Senhor Deus, que tantas coisas ruins têm acontecido por esses tempos? Senhor, se tu estás comigo, eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais, Senhor Deus, viver uma vida de derrota. Eu não quero mais, Senhor Deus, viver um ciclo de derrota na minha vida, Senhor. Eu quero quebrar esse ciclo. E o Senhor que está com você, Ele vai começar a operar em você e através de você, porque essa é a vontade dEle. A vontade dEle para você e para mim é que nós sejamos abençoados e felizes, felizes e abençoados. A vontade de Deus para a nossa vida é realmente que a gente possa viver uma vida diferente. Não se conforme na sua vida, não se conforme nessa situação. Ah, Toshio, mas talvez seja a vontade de Deus. Peraí, é vontade de Deus você sofrer? É vontade de Deus você passar por aflições sem razão nenhuma? Não é. Não é. Nós passamos por aflições por causa de um propósito, por causa de uma razão. Às vezes precisamos passar pelo deserto para poder valorizar, para saber o que está no nosso coração. Mas isso não quer dizer que você vai viver no deserto. Isso não quer dizer que a sua casa vai ser no deserto. Isso não quer dizer que você vai levantar uma tenda no deserto. Não! O deserto é uma passagem, não é o lugar da sua e da minha habitação. Então, se você está inconformado ou inconformada, eu quero te convidar, feche os teus olhos e começa a falar com o teu Pai que está te ouvindo agora, e Ele vai entrar na tua causa, e Ele vai começar a mexer no teu coração, porque é da vontade dEle que você viva uma vida feliz. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, que eu não estou conformado, Senhor, com essa situação. Eu não estou conformado, meu Deus, com a igreja do Japão. Eu não estou conformado, Senhor, com a apatia da igreja. Eu não estou conformado, Deus. Eu quero uma mudança em mim. Eu quero uma mudança, Senhor Deus, no meu coração, porque eu não estou conformado com essa situação. Deus, nós estamos no lugar de trabalho, nós estamos num lugar de colheita, nós estamos num campo seco, aonde, Senhor Deus, eu sei que o Senhor quer derramar a tua chuva. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que esse conformismo do Senhor venha sobre a nossa vida, o nosso coração, e nós comecemos, ó Deus, a agir, a ser, ó Deus, aqueles que vão ser os agentes de milagre e de avivamento nessa nação. Pai, em nome de Jesus, eu peço, por favor, que o teu inconformismo, Senhor, que o agir do teu Espírito, assim como o Senhor agiu na vida de Gideão, venha sobre nós também, Senhor.
Deus, em nome de Jesus, opera no nosso coração nessa hora, porque o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para viver uma vida plena. O Senhor nos chamou para sermos, ó Deus, instrumento de salvação, instrumento de avivamento e de milagres, Senhor, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso que enche o nosso coração até transbordar. Senhor, se nós não estamos transbordando, é porque há algo errado na nossa maneira de viver, na nossa forma de enxergar o Senhor. Mas eu oro para que nesta manhã isso mude. Eu oro para que nessa manhã isso seja transformado no nosso coração. E em nome de Jesus, ó Deus, que a tua bênção seja liberada sobre cada um. Deus, por favor, eu peço que o Senhor comece a habilitar cada um de nós a viver uma vida de inconformismos. Nós queremos nos conformar ao que a tua palavra diz. Senhor, habilita-nos para viver uma vida em conformidade à tua palavra, às tuas promessas, aos teus propósitos, Senhor. Deus, nós não aceitamos a nossa família longe de ti. Nós não aceitamos os nossos filhos longe dos seus caminhos, porque a tua palavra diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Nossos filhos são teus. E eu não aceito que os meus filhos vivam aquém da tua palavra, mas sim além daquilo que eles vivem hoje. Não aceitamos, ó Deus, que os nossos filhos fiquem longe dos seus caminhos. Não aceitamos, ó Deus, que a nossa família fique longe dos seus caminhos. Pai, eu oro, Senhor, para que haja restauração nos lares. Eu oro, Deus, para que a restauração do Senhor entre em cada casa aqui representada, entre em cada lar. Que em nome de Jesus o Senhor restaure famílias nessa hora, que o Senhor restaure corações. Deus, por favor, restaura casamentos nessa manhã. Entra, Senhor Deus, neste casamento que parece estar destruído e começa a restaurar, começa a curar os corações, começa a liberar, Senhor Deus do céu, Pai, a tua bênção, o teu perdão, a tua graça, Senhor. Restaura casamentos, restaura relacionamentos. Senhor Deus, eu oro para que o Senhor comece a colocar fundamentos, ó Deus, nas famílias. Lança fundamentos, ó Deus, nas famílias. E em nome de Jesus, que haja, Senhor Deus, o edificar de um novo tempo sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Porque eu creio, Deus, que o Senhor está operando um novo tempo. Eu creio que há um novo tempo do Senhor sobre a nossa vida, sobre a igreja do Senhor, sobre a vida de cada pessoa, Pai, que tem entrado por essas portas e tem acompanhado pela internet. Deus, eu te agradeço, porque eu creio na tua palavra. E o Senhor é fiel. O Senhor não é um Deus que fala e não cumpre. O Senhor sempre cumpre o que diz. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço por esta manhã. Eu te agradeço pela tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus. Você crê nessa palavra? Enxuga as lágrimas, restaura os corações. É uma resposta que você tem que dar para você mesmo. Se você crê nessa palavra, se você realmente crê que Deus falou com você, então comece a agir. Comece a agir. Se for para sentar com alguém para conversar, sente para conversar. Eu digo assim, às vezes é necessário. Às vezes eu e a Raquel a gente senta para conversar, para ajustar ponteiros, para falar sobre coisas da nossa família, da nossa casa. Às vezes tem algumas coisas andando fora do normal, a gente senta e fala, ó, a gente precisa organizar isso, a gente precisa arrumar aquilo. Às vezes é difícil porque tem que confrontar, tem que ser confrontado às vezes, né? Ah, mas você está errado, e você está errada e tal, e no final os dois estão errados mesmo. E às vezes os dois estão certos também, né? E a gente tem que sentar para ajustar. Mas se você crê nessa palavra, então faça isso. Às vezes é necessário falar umas verdades, não é mesmo? Ouvir umas verdades. Quantas vezes que já me chamaram, pastores, amigos meus, falaram, eu preciso falar umas verdades para você. Eu falei, vamos embora. Eu já fico preparado, porque é pauleira. Mas vamos lá. Então é isso, aquilo. Eu acho que você está errado nisso. Eu acho que você está falhando naquilo. E eu abaixo minha cabeça e ouço com muita humildade. Né? E humildade é uma atitude, sabe? Mas isso é muito bom também. Às vezes ouvir é bom.
Falar também é necessário. Às vezes eu tenho que sentar com os meus filhos e falar, vocês estão errados. Vocês não estão fazendo certo. Às vezes eu tenho que tirar o game do Israel, tenho que tirar o celular de Isabela, tenho que fazer as coisas mesmo, gente. Estou falando aqui porque é real. Porque tem que consertar. Deus faz isso comigo também. Às vezes Deus fala assim, tem que deixar você ali no canto porque você está errado. Né? Deus ele não tira o celular, ele quase tira a minha vida. Fala assim, você está errado, senta ali, fica ali no cantinho um tempinho. Fala, mas Deus, chega. É bem assim. Deus trata com a gente. Eu costumo dizer que é muito mais fácil você ter um pastor para cuidar de você, sabia? É muito mais fácil, gente. Porque tem hora que Deus não quer falar comigo. Eu quero falar, ele não quer falar. Tem hora que, tipo assim, simplesmente ele não... Acabou, entendeu? Tem que ser do jeito dele, e é do jeito dele. E é muito difícil, mas isso tem uma outra pregação. Mas, às vezes, é necessário. Às vezes é necessário sentar junto e falar assim, olha, vamos arrumar o nosso casamento? Eu amo a Deus. A Bíblia diz assim que Deus odeia o divórcio. A Bíblia diz assim que o pecado nos faz separação entre nós e Deus. Vamos arrumar nosso casamento? Segundo a palavra? Ah, mas eu não quero arrumar a segunda palavra. Então tá bom, pelo menos eu já falei com você. Então agora eu vou arrumar minha vida segundo a palavra. Porque aí, você arrumando a sua vida segundo a palavra, até o marido ou a esposa que não quer, vem. Sabia? Vem, vem. Pode crer que vem. Porque não tem como. Deus, ele dá um jeito. A não ser que seja um relacionamento abusivo, aí é outra coisa. Entendeu? Mas geralmente, quando as coisas estão indo bem, é só uma questão de crença. Ah, Deus vai lá, mexe no coração do cônjuge. Entendeu? Né? Às vezes eu me desvio, aí a Raquel vai lá e ora e eu me converto de novo. Essas coisas acontecem, gente. Né? Então, sabe, Deus faz. Mas é preciso fazer alguma coisa. Faz alguma coisa da sua vida. Eu costumo dizer sempre para os novos, pessoas novas que estão chegando, não tenta pegar tudo de uma vez só. Faça as coisas passo a passo. Né? Vem na igreja. Está vindo na igreja? Glória a Deus. Agora vamos partir para um outro caminho. Já está, puxa, eu estou recebendo de Deus, estou me alimentando. Então tá bom, agora vamos entrar para uma outra luta, uma outra batalha. Né? Mais uma vez eu falo para vocês, olha, eu quero falar duas coisas. Primeiro, me disponho, eu e minha família, a ajudar quem quiser. Amém? Se você precisa de ajuda, nós estamos aqui. Mas eu vou falar uma segunda coisa que eu acho que já cabe na maturidade que vocês têm. Se você é uma pessoa que está vindo na igreja, mas você não está sendo acompanhada de perto por um pastoreio, o que é um pastoreio? Uma conversa, um relacionamento, é bem provável que você não tenha tanto sucesso na sua vida. Porque Deus coloca os pastores, os líderes na nossa vida, para nos assistir, para nos ajudar, entendeu? Às vezes você está passando por luta e você não liga para a gente para pedir ajuda. Ah, Toshio, mas é porque eu vou incomodar. Não, vamos parar com isso, né, gente? Isso daí já passou, né? Acho que já não tem mais isso, né? Então, ligue, porque é bem provável que você esteja derrapando em algum problema, simplesmente porque não busca um conselho. Ah, Toshio, mas você vai saber me aconselhar? Ah, Raquel, você vai saber me aconselhar? Eu não sei se a gente vai saber te aconselhar, não. Eu só sei de uma coisa. A Bíblia fala que Deus deu pastores para a igreja. Não é mesmo? Então, às vezes, não é nem se o conselho vai vir ou não vai vir. Às vezes, só o fato de eu cumprir com o meu papel de ovelha, Deus, ele opera. Tá bom? Então, é só um conselho para vocês, porque eu também busco conselho, tá, gente? Eu não sei, Toshio, mas quem que é o teu pastor? Olha, hoje eu não tenho, como eu sempre falo, eu não tenho um pastor direto sobre mim. Entendeu? Eu comecei esse ministério eu e a Raquel sozinhos. Tá? Mas eu tenho conselheiros. Eu tenho pessoas que eu costumo dizer assim, são pastores que eu adotei para mim aconselhar, para aconselhar minha esposa e minha família. Entendeu? Então, essa semana eu procurei, conversei, estava meio difícil a situação, estava meio bravo com algumas coisas, eu falei, vamos conversar. E é assim que funciona. Então, eu também busco, né? Porque ninguém é de ferro. Tá bom? Então, contem com a nossa ajuda. E se você quiser ter um pastor, nós estamos aqui para pastorear. Amém? Amém, gente? Isso não foi uma bronca, foi só um toque. Pode se sentar? Glória a Deus. Olha, dia 2 de julho, então, se você quiser, se você sentiu que isso é para você, então eu te espero aqui. Para mim, como eu sempre falo, não me importa se vai vir muita gente, pouca gente, bem provável que venha pouquinha gente. O importante é que uma pessoa fazendo já faz alguma coisa, né? 2 fazendo é bem melhor, não é mesmo? Então, vocês estão convidados.